Bom dia, vamos para mais uma leitura aqui no livro de Abacuque, capítulo 1, que diz assim: Esta é a mensagem que o profeta Abacuque recebeu numa visão. Até quando, Senhor, terei de pedir socorro? Tu, porém, não ouves. Clamo, há violência por toda parte, mas tu não vens salvar. Terei de ver estas maldades para sempre. Porque preciso assistir a tanta opressão? Para qualquer lugar que olho, vejo destruição e violência. Estou cercado de pessoas que discutem e brigam o tempo todo. A lei está amortecida e não se faz justiça nos tribunais. Os perversos são mais numerosos que os justos e com isso a justiça é corrompida. A gente vê aqui nessa queixa de Abacuque que naquela época ele já via tanta maldade, tanta violência ao seu redor, e ele ficava horrorizado com aquilo. E ele começou a questionar Deus, né? Porque os maus eram mais numerosos do que as pessoas do bem. Por que as pessoas do bem às vezes se iam, né? E não havia justiça sobre aquelas barbaridades, sobre as violências. Então a justiça do mundo já não operava mais, né? Já não acontecia mais a justiça verdadeira nos tribunais naquela época. E aqui temos a resposta do Senhor. Observe as maldições ao redor, olhem e admirem-se, pois faço algo em seus dias. Algo em que vocês não acreditariam, mesmo que alguém lhe contasse. Estou levando os babilônios, um povo cruel e violento. Eles marcharão por todo o mundo e conquistarão outras terras. São conhecidos por sua crueldade e decidem por si mesmo o que é certo. Seus cavalos são mais velozes que os leopardos e mais ferozes que os lobos ao anoitecer. Seus cavaleiros atacam. Vindos de longe, como águias, lançam-se sobre a presa para devorá-la. Todos eles vêm prontos para agir com violência. Seus exércitos avançam como o vento no deserto, ajuntando prisioneiros como se fossem areia. Zombam de reis e príncipes e desprezam todas as suas fortalezas. Constrói rampas de terra contra seus muros e as conquistam. Passam com rapidez como o vento e desaparecem. Sua culpa, porém, é grande, pois tem como Deus sua própria força. Aí o Abacuque vem aqui e faz de novo a sua segunda queixa. Ó Senhor, meu Deus, meu santo, Tu és eterno. Certamente não planejas nos exterminar. Ó Senhor, nossa rocha, enviaste os babilônios para nos disciplinar como castigo por nossos pecados. Mas Tu és puro e não suportas ver o mal e a opressão. Permanecerás indiferente diante desses traiçoeiros? Ficarás calado enquanto os perversos engolem os que são mais justos que eles? Somos apenas peixes para ser apanhados e mortos? Somos apenas seres do mar que não tem quem os guie? Seremos fisgados por seus anzóis e pegos em suas redes enquanto eles se alegram e festejam? Então eles ofereceram sacrifício às suas redes e queimaram incenso diante delas, dizendo: essas redes nos enriqueceram. Deixarás que permaneçam impunes? Continuarão a destruir cruelmente as nações?
Então, gente, aqui nesse trecho bíblico, fala, né, das queixas aqui de Abacuque, mas a resposta de Deus para Abacuque, né, que mesmo quando há uma maldade, ela obscurece ali a face, né, a nossa face, a gente não pode esquecer que Deus realmente, a gente não pode esquecer que Deus está ali, porque Deus está. Deus, ele disse para Abacuque: observe as nações ao redor, olhem, admire-se, pois faço algo em seus dias, algo em que vocês não acreditariam mesmo que alguém lhe contasse. Então, às vezes, a gente nem consegue perceber os livramentos que Deus está nos dando. A gente não consegue perceber o que Deus nos concede nas pequenas coisas. Só da gente olhar para a natureza, da gente olhar os pássaros, da gente olhar a nossa família com saúde, já é um milagre de Deus, já é uma bênção concedida. Se nós temos a oportunidade de amanhecer hoje mesmo, já é um milagre do Senhor para a nossa vida. E quando os nossos olhos se voltar para essas más notícias, quando os nossos olhos se querem fixar somente nas coisas ruins que está acontecendo no mundo, a gente tem que aprender a desligar, a se desligar disso tudo e olhar somente para a palavra de Deus. Porque se a gente ficar se enchendo dessas más notícias, se enchendo somente das injustiças que acontecem no mundo, porque as pessoas boas se vão e as más ficam nesse mundo, porque que aquela pessoa que é corrupta ali está prosperando e o outro ali que é fiel, que é uma pessoa que tem caráter, vive passando dificuldades, a gente tem que aprender a se alimentar da palavra do Senhor. A gente tem que aprender a se alimentar do pão que Deus nos concedeu todos os dias. E saber que Deus, ele não vai deixar a maldade prevalecer nesse mundo, porque a palavra final será dele e não do mal. Então, que nós possamos se alimentar da presença do Senhor todos os dias da nossa vida, que nós possamos nos encher do que é bom, que nós possamos nos encher do que é agradável ao coração de Deus, aos olhos de Deus. E eu sei que é difícil realmente a gente não conseguir ver a maldade desse mundo. Não é que a gente não vai se esquecer das coisas ou vai ser uma pessoa que não tem sentimento porque não está falando, não está questionando sobre aquilo que está acontecendo no mundo. Mas se nós focar muito nisso, nós adoecemos. Então nós temos que aprender a ser pessoas tementes ao Senhor, a pessoas que vai ajudar sim o próximo, mas que a gente possa realmente olhar e se alimentar do que é bom e agradável. Amém. Então aqui a gente já tem a segunda resposta do Senhor. No capítulo 2 em seguinte, então o Senhor me disse: escreva minha resposta em tábuas, para que se possam ler depressa e com clareza. Esta é uma visão do futuro. Descreva o fim, e tudo se cumprirá. Se parecer que demora a vir, espere com paciência, pois certamente acontecerá, não se atrasará. Olhe para os arrogantes, os perversos, que em si mesmo confiam. O justo, porém, viverá por sua fidelidade a Deus. A riqueza é traiçoeira, e os arrogantes nunca descansam. Escancaram a boca como a sepultura, e com a morte nunca se saciam, e sua cobiça ajuntaram muitas nações e engoliram muitos povos. Em breve, porém, seus cativos os insultarão. Zombarão deles, dizendo: que aflição espera vocês, ladrão? Que aflição espera vocês, ladrão? Ficarão ricos pela extorsão. Até quando continuarão desse modo? De repente, seus credores tomarão
providências. Eles se voltarão contra vocês e levarão tudo o que têm, enquanto vocês olham trêmulos e indefesos. Porque saquearam muitas nações, agora todos os sobreviventes os saquearão. Cometeram homicídios nos campos e encheram as cidades de violência. Que aflição espera vocês que constroem casas enormes com dinheiro obtido por meio de opressão. Acreditam que a riqueza comprará segurança e manterá sua família afastada do perigo, mas com os homicídios que cometeram, envergonharam seu nome e condenaram a própria vida. As pedras das paredes clamam contra vocês. As vigas dos telhados também se queixam. Que aflição espera vocês que constroem cidades com dinheiro obtido por meio de homicídio e corrupção. Acaso o Senhor dos Exércitos não transformará em cinza as riquezas das nações? Elas trabalham com afinco, mas de nada adianta, pois assim como as águas enchem o mar, a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor. Que aflição espera vocês que dão bebidas a seus companheiros? Vocês os obrigam a se embriagar e depois se alegram maldosos, quando eles ficam nus e envergonhados. Em breve, porém, será a sua vez de serem humilhados. Venham, bebam e fiquem despidos e expostos. Bebam do cálice do Senhor, e toda a sua glória será transformada em desonra. Derrubaram as florestas do Líbano, agora vocês serão derrubados. Destruíram os animais selvagens, agora o terror deles virá sobre vocês. Cometeram homicídios nos campos e encheram as cidades de violência. De que vale os ídolos esculpidos por mãos humanas ou a imagem de metal que só os engana? Como é tolo confiar em sua própria criação, num Deus que nem sequer é capaz de falar. Que aflição espera vocês, que dizem a ídolos de madeira, despertem, e que dizem às imagens mudas de pedra, levanta-se. Acaso um ídolo pode lhes dizer o que fazer? Apesar de serem revestidos de ouro e prata, não há vida dentro deles. O Senhor, porém, está em seu santo templo. Toda a terra cale-se diante dele. Que palavra tremenda, gente. Como Deus nos alerta a tantas coisas. Que possamos refletir nessa palavra. Que possamos realmente mergulhar na palavra do Senhor. Amém.